Olá, meu nome é Ângeles e hoje eu estou aqui com vocês mais uma vez para uma aula muito interessante. Tenho certeza que muitos de vocês já se fizeram uma série de perguntas sobre esse tema, que é sobre sono e sonhos, né? Então, quantas vezes, né, a gente já não se questionou sobre esse assunto? E as perguntas são inúmeras, né? Então, conseguimos ver, né, o espírito de familiares que já faleceram, né, ao dormirmos. Conseguimos ver o espírito de encarnados também quando dormimos. Às vezes as pessoas elas ficam impressionadas, né, ou não acreditam no que estão vendo. Pois é, sim, né, nós conseguimos ver. É uma realidade já demonstrada pela doutrina espírita. As pesquisas de Allan Kardec já nos mostram isso. Então, podemos observar este tema no livro dos Espíritos a partir da questão 401. Então, o conceito, né, de sono, como a gente pode, né, verificar, é uma atividade natural para se refazer as energias do nosso corpo físico. É um restabelecimento fisiológico. Então, todos nós precisamos dormir de acordo, né, com as nossas necessidades orgânicas. Então, cada um tem o seu tempo de sono, e isso varia de pessoa para pessoa. Então, tem pessoas que dormem 6 horas por noite e já tá super bem, tem pessoas que precisam de um tempo maior, então isso, né, não é uma regra. Então, enquanto os sentidos físicos, né, eles se acham entorpecidos durante esse sono, né, a alma ela se desprende em parte da matéria, né? O sono, ele foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também para as forças morais. Por quê, né? Enquanto o corpo ele recupera, né, os elementos que perdeu por efeito da atividade da vigília, ou seja, enquanto a gente está acordado, o espírito ele vai se revigorar entre outros espíritos. Ele extrai no que vê, no que ouve e nos conselhos também que eles, né, que lhe dão. Ideias, né, ao despertar, que surgem muitas vezes em estado de intuição. Então, Kardec inicia o capítulo de sono e sonho elucidando sobre a emancipação da alma. Mas antes, acho que vale, né, lembrar o que é emancipação. Emancipação nada mais é que a libertação desse espírito. O espiritismo demonstra que o sonho, o sonambulismo, a dupla vista, o pressentimento, a intuição, não passam de variantes e graus de um mesmo princípio, que é o quê? A emancipação da alma, mais ou menos desprendida na matéria. Então, a gente pode, né, observar aqui nessa figura, né? Então, quando o corpo ele está neste estado, o espírito ele se afasta, né, do corpo físico, mas ele continua ligado por um cordão fluídico ou cordão de prata. Então, veja só aqui, né, nessa figura demonstrando. Aí você pode me perguntar, puxa, mas a que distância, né, que podemos ir, né? A toda e qualquer distância, de acordo com o grau de evolução desse espírito. Falo isso porque pode ocorrer desse espírito estar muito agarrado ainda na matéria, o que dificulta esse desprendimento. Então, como já vimos, o sono é a reparação do corpo físico, né? Enquanto que o espírito não precisa repousar. Ele sempre está em atividade. Ou seja, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, entra em relação mais direta, né, com os outros espíritos. Tem a questão 407, né, do Livro dos Espíritos, né, que fala assim, é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não, né, basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Então, vamos pensar naquele cochilo, naquela dormida, né, num período, né, num curto período de tempo, já é suficiente para haver a emancipação. Então, durante o sono, reúnem-se a sociedade, né, de outros seres superiores, e com eles viajam,
conversam, se instruem, trabalham mesmo em obras que depois se encontram prontas quando, né, pelo desencarne, retornam aí ao mundo espiritual. Então, o sono, né, é a porta que Deus, né, lhes abriu para o contato com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho. Isso deve, né, nos ensinar mais uma vez a não temer a morte, uma vez que morremos todos os dias, não é verdade? Então, o sonho é a lembrança de que o espírito viu durante o sonho. Né? O sonho é o efeito e consequência da emancipação parcial da alma e do espírito. Por que parcial? Porque ainda estamos ligados naquele cordão fluídico, né, no cordão de prata que a gente falou agora há pouco. Se é uma emancipação total, aí estamos falando, né, de desencarne. Então, quando sonhamos, estamos fazendo experiências fora da matéria. Podemos dividir, né, o sonho em algumas, né, categorias, pelo grau de lembrança que fica no estado de desprendimento no qual se acha o espírito. Né? Por quê? Porque a liberdade do espírito se dá durante o sono, mas como que é isso, né? Como é que funciona esse sonho? Por que para algumas pessoas se dá de uma forma, para outras pessoas de uma outra forma, né? Então, vamos pensar. Os sonhos, né, que são provocados pela ação da matéria e do sentido sobre o espíritos, isto é, aqueles que o organismo representa um papel preponderante pela mais íntima união entre o corpo e o espírito. Então, o que acontece? Nós lembramos claramente, e por pouco desenvolvida que seja a memória, a gente ainda conserva uma impressão durável. Aí eu tenho, né, os sonhos, que podem ser chamados de sonhos mistos. Então, deles participam, ao mesmo tempo, a matéria e o espírito. O desprendimento é mais completo. Então, nós recordamos ao despertar para esquecê-lo, quase que instantaneamente, a menos que uma particularidade venha despertar a lembrança. A gente tem até alguns casos, né, de pessoas que deixam uma caderneta do ladinho da cama e assim que acorda já corre lá, já anota, né, porque depois o esquecimento, ele acontece muito rápido. E a gente tem os sonhos etéreos, né, ou puramente espirituais, que são produtos só do espírito, que está desprendido da matéria, tanto quanto o pode estar na vida do corpo. Então, a gente não se recorda ou se resta uma vaga lembrança do que se sonhou. Então, nenhuma circunstância pode trazer à memória, né, os incidentes daquele sonho. Né? Aí você pode me perguntar, né, sobre a teoria de Freud. Quem que é Freud? Né? O pai da psicanálise, em sua obra Interpretação dos Sonhos, de 1899, que foi publicada em 1900. Então, Freud, que aborda, né, na época da publicação, de uma forma muito inovadora, os processos inconscientes, pré-conscientes e conscientes envolvidos nos sonhos. Então, incluindo sonhar, recordar e relatar o sonho. Né? O interesse de Freud pela interpretação dos sonhos teve sua origem em duas vertentes. Né? A primeira é provém do fato de que os seus pacientes, no transcurso de suas associações livres, contavam-lhe, né, sobre os sonhos e faziam associações sobre eles, e também relacionado com as suas observações sobre o delírio alucinatório dos psicóticos, onde é mais evidente a realização de desejos, né? Então, os sonhos são expressões disfarçadas de processos psíquicos inconscientes, profundos e extremamente significativos. Então, revelações diretas, mais veladas, de desejos insatisfeitos ou censurados. O espiritismo e psicanálise podem ter visões diferentes para o mesmo problema, para o mesmo assunto, mas há uma convergência. Ambos concordam que é preciso olhar
para as causas ocultas de um transtorno. Então, para a psicanálise, essas causas estariam reprimidas no inconsciente, gerando sintomas, e para o espiritismo, essas causas seriam questões espirituais não resolvidas, inclusive de outras vidas. Mas o foco da nossa aula não é a psicanálise, e sim sobre sono e sonho, sobre a ótica da doutrina espírita. Então, vamos voltar, né, para o assunto, né, para o estado de emancipação parcial do espírito, que leva ao estado de sono e de sonho. Aí você pode, né, se perguntar, mas como que esse corpo, né, pode viver em um espírito ausente? As funções vitais, elas estão todas ali, elas estão funcionando. Então, assim, o que mantém vivo, né? O que vai distinguir os encarnados e desencarnados no mundo espiritual é o cordão fluídico, que a qualquer necessidade pode ser acionado, né? Então, vale lembrar, né, que possuímos dois tipos de vida, a material e a espiritual. Esse corpo físico, ele se faz necessário para que possamos habitar o nosso planeta. É o veículo para que, né, para que isso aconteça. Então, o nosso corpo, né, de carne. O corpo material é o executor. Mas nós temos um elemento intermediário que é o perispírito. O perispírito é o transmissor do impulso, do movimento da fala, enfim, diante das relações, do nosso dia a dia. Então, no desencarne, este corpo fluídico acompanha o nosso espírito, que se desprendeu do corpo físico. Então, é importante a gente só lembrar disso, né? Temos também, né, pessoas que relatam sonhos e outras pessoas não se recordam de absolutamente nada, né? Muitas vezes o nosso cérebro material, ele não será capaz de guardar essas lembranças. Pode não vibrar na mesma intensidade no mundo espiritual, ou não estamos preparados para tais lembranças. Podem, né, trazer até desequilíbrios. Pode ocorrer de haver lembranças muito penosas, e não há necessidade, pelo espírito encarnado, de ter. Vamos lembrar que Deus é soberano, né? Então, temos sonhos de nossas, né, necessidades fisiológicas, por exemplo, eu estou dormindo e de repente eu sinto um frio, né, ou sinto fome, ou necessidade psicológica, teve em algum momento do meu dia que eu tive uma briga, ou me senti muito angustiada, isso provavelmente, né, vai ter algum tipo de interferência no meu estado de sono. Então, sonhos espirituais, né, são momentos que os espíritos de luz usam para nos instruir. Mas aí você vai falar assim, Ângeles, eu tive um sonho que não entendi foi nada. Não se preocupe com isso, porque quem tem que entender é o nosso espírito. De alguma forma, algo será solucionado. Ou uma resposta que estamos buscando, né, nos foi dada. Então, a gente precisa ter fé, né? Precisa acreditar na sabedoria de Deus, na sabedoria de Jesus. E daí, também tem alguns casos que assim, sonhei com um cachorro, sonhei com um coelho, com um gato, o que isso significa? Tem até um livro lá, o significado dos sonhos, então vai lá, vou folhear o que significa sonhar com tal coisa. Então, assim, para o espiritismo, não tem valor científico ou doutrinário nenhum, né? E todos os sonhos, eles vão acontecer? Não necessariamente, né? Podemos traduzir de forma equivocada. Por exemplo, tem jogo, né? Jogo do bicho, como eu falei agora há pouco, né? Quando sonha com bicho, loteria e essa coisa toda, né? Então, nós temos vivências, né? Durante o nosso desdobramento, que muitas vezes a gente não sabe exatamente, né? O que aconteceu, mas isso traz um tipo de reflexo para o nosso corpo físico. A gente já, né, tenho certeza que alguns de vocês já acordaram com o coração disparado, né? O coração está aqui, na boca, né? Ou assustados, ou angustiados, ou cansados, né, cansados. Então, isso traz consequências para o nosso corpo
físico. O fato é que, quando dormimos, nós carregamos conosco as nossas preocupações. A alimentação também interfere no nosso estado de sono. Então, vocês imaginam, comer uma feijoada daquelas, né? E bebi, eu vou dormir. Como que vocês imaginam que seja essa qualidade do sono? O espírito não vai conseguir se emancipar, não vai conseguir nem se distanciar nem 1 metro do nosso corpo, né? No nosso sono, nós também encontramos com espíritos desencarnados, como também encarnados, que estão parcialmente emancipados, também ligados ao cordão fluídico, né? E que podem ou não ter afeição por nós, ou vice-versa. E tudo isso nos traz impressões ao acordarmos. Há pessoas, né, que paralisam com os sonhos, né? Então, não vamos esquecer que há espíritos aproveitadores que podem nos manipular. Então, se é para entendermos, o nosso guia espiritual, o nosso mentor espiritual, ele vai mandar a mensagem direitinho, né? Ele vai fazer com que entendamos o que é necessário, o que é preciso no momento certo. Tenhamos fé. É importante sabermos que há influências espirituais negativas que desencadeiam aí muitos problemas no plano material, né? Um outro exemplo, né, nós temos relatos, né, de experiência de quase morte, por exemplo, as pessoas que estão em coma, que a pessoa visitou um lugar maravilhoso, um lugar super bonito, né, se encontrou com entes queridos, estudou, fez uma série de coisas, né? Quantos e quantos relatos nós já ouvimos sobre isso? Nós estamos falando aqui de liberdade do espírito, de emancipação do espírito. E ele será atraído pela afinidade, né? Podemos ir para locais de trabalho, de estudo, reencontrar entes queridos, né? Então, a gente tem aí muitos relatos sobre isso. A espiritualidade, ela também nos traz os sonhos proféticos, né? Então, assim, desde o Antigo Testamento, né, e o Novo Testamento, tem lá o sonho de José, pai de Jesus, né, que o anjo Gabriel diz, pega o menino e vai para o Egito. Há os sonhos premonitórios, né, tem a esposa de Júlio César, que foi avisada sobre o assassinato, né, de Júlio César, avisou o marido, mas não conseguiu impedir, né, que ele fosse. José interpretou os sonhos de Faraó, profetizando, né, os 7 anos de abundância, seguido por 7 anos de fome. Então, lembra que eu comentei há pouco, se o nosso guia espiritual quiser que entendamos a mensagem da espiritualidade, isso vai acontecer? Então, né, a nossa fé, né, é mais importante nesse momento. Então, nós precisamos cuidar do nosso dia a dia, para que o corpo possa repousar e o espírito possa se libertar com qualidade, né? Às vezes nós temos problemas, né? Dormimos e quando acordamos parece que encontramos as respostas, né? Soluções para nossos problemas com ideias, assim, puxa, não tinha pensado sobre isso, que incrível, né? Consegui resolver tal coisa. E durante o sono nós encontramos, né, com amigos espirituais que nos aconselham, olha só, né? Tem o livro, né, Os Mensageiros, no capítulo 38, onde André Luiz anota, né, as observações do orientador espiritual a respeito das instruções que os espíritos transmitem aos encarnados quando estão desprendidos parcialmente do corpo. Então, os sonhos, né, são um resultado de uma pausa que precisamos para o nosso refazimento. Não há ruptura dos laços, né? Ainda fica ligado ao corpo físico, diferente quando ocorre, né, do desencarne. Então, quando não estamos bem fisicamente, o espírito ele não se afasta, ele, né, fica ali tomando conta do corpo. E mesmo em estado de sono, o espírito vivencia aquele mal-estar físico. Por quê? Porque ele espera a libertação dele, é o momento dele retornar
a pátria, né? No livro Memórias de um Suicida, no capítulo 5, espíritos, né, superiores, eles recebiam espíritos encarnados, né, que estavam parcialmente emancipados. E em todas as oportunidades iam para uma colônia de suicidas para trabalhar numa atividade do bem. Então, da mesma forma que temos espíritos superiores, também não vamos esquecer que tem os espíritos inferiores, que estão presos à matéria. E aproveitam o momento do sono para quê? Para uma fuga, né? Para buscar experiências e vivências e planos e pessoas que acordado não fariam ou não teriam coragem, né? Como eu comentei agora há pouco, tudo é afinidade, tudo é vibração. Não é porque a pessoa tem um estilo de vida aqui que vai ser diferente no plano espiritual, né? Então, são reflexões que temos que fazer em como estamos lidando com a nossa emancipação, com o nosso sono. Por isso, a importância da prece e dos pensamentos, né? Assim, o que que eu fiz antes de dormir, né? Qual o horário que eu fui dormir? Há grupos de trabalhadores no mundo espiritual que aguardam a emancipação do espírito encarnado para, né, o devido trabalho. No livro Missionários da Luz, no capítulo 8, né, o André Luiz esclarece-nos que durante o sono, o desprendimento não somente nos conduz aos locais de nossos interesses, no convívio de espíritos afins, mas também a tarefas de estudo e esclarecimento, né? E nesse livro há alguns relatos, né, que tinham espíritos selecionados para um determinado trabalho. Aí chegou na hora do trabalho, né, 2 deles não apareceram. Aí os espíritos superiores, né, foram na casa de um deles e chegando lá viram que ele não conseguia se emancipar do corpo. Aí o que que aconteceu? Ele, antes de dormir, começou a falar de uma forma nada caridosa de uma pessoa já desencarnada e esse espírito se prostou ao lado dele, querendo tirar satisfação. Então, assim, vou esperar você dormir porque eu quero entender por que você está falando isso de mim. O que que aconteceu? O espírito ficou escondido no corpo físico. Que bênção o corpo físico nesse momento, né? Então a gente começa, né, a se meter onde não deve, né? E levamos uma corrida. Não chegamos, né, muitas vezes esbaforidos aí, né, com o coração aqui batendo na boca, buscando desesperadamente o corpo físico, a gente acorda e leva aquele susto, né? Como se estivesse correndo de 10 leões. Já aconteceu, tenho certeza. Um outro companheiro, né, se envolveu, né, com 3 entidades femininas e também não conseguiu ir para o trabalho. Essas 3 entidades falaram, né, para o grupo de espíritos quando chegaram para ver o que tinha acontecido com esse segundo companheiro, e daí essas entidades olharam e falaram, olha, foi ele que nos chamou aqui. Então, de novo, a questão de afinidade de vibração. Então, olha a responsabilidade de orar e vigiar. Estamos, né, aprendendo e progredindo não só acordado, mas também quando dormimos, na verdadeira pátria, que é a espiritual. Os espíritos, eles influenciam na nossa vida? Claro que influenciam. O sono, sonho, influenciam na nossa vida? Sim, com certeza influenciam. Tudo é afinidade, tudo é sintonia, como a gente já falou. Imagina as pessoas que dormem sem uma prece. Por exemplo, resolvi assistir antes de dormir um filme com cenas super violentas, cenas sexuais. Ao dormir, há uma continuidade daquela vibração. Eu continuo naquela vibração. Na matéria, nós conseguimos disfarçar para outros o nosso pensamento, os nossos desejos, aquilo que, né, que estamos pensando e tudo mais. Agora, no mundo espiritual, não tem essa. O livro é aberto, né? Não tem como disfarçar aquilo que, de fato,
né, eu estou desejando. Muitas vezes, né, nós somos retirados do nosso corpo físico para sermos empurrados ao aprendizado. Nos levam para um passeio, né, para uma excursão. O trabalho aparece de acordo com o crescimento do trabalhador, né? Se meu guia espiritual quiser que eu compreenda o sonho, a gente pode ficar tranquilinho que ele vai dar um jeito da gente entender. A gente já falou aqui. Precisamos estar muito conscientes da nossa fé sobre os acontecimentos futuros, conforme a nossa necessidade, conforme também o nosso merecimento, né? E o momento. O médium, o trabalhador espírita, tem que ter responsabilidade ao dormir, porque tem os grupos no mundo espiritual, né, que realizam inúmeros trabalhos. Nós somos aguardados para uma série de tarefas. Então, a prece é fundamental, né? Não se faz necessário palavras rebuscadas ou prece, né, formulada. Não repetir palavras por repetir e nem saber o que se está falando, bem igual essa figura, né? Senhor, abençoa o inimigo, me livra dos meus irmãos, perdoa as minhas bênçãos, obrigado pelos meus pecados, Deus, dorme com Deus, amém. Ah, não, né? Peraí, não é bem assim, né? A gente precisa se concentrar na prece. Nós precisamos elevar os nossos pensamentos, né? A melhor prece é a prece simples, né? Com as suas palavras, usando sinceridade, pedindo a Jesus iluminação, né? Para seu espírito durante o descanso do corpo físico, né? Todos temos condições de conversar com a espiritualidade. Não requer nenhuma especialidade para isso, porque todos nós somos filhos de Deus. Aí que entra a necessidade da busca pelos aprendizados, atrair o bom pelas nossas atitudes, né, pelos nossos pensamentos, intenções, amigos espirituais mais evoluídos, né? Então, estamos aprendendo e progredindo não só acordado, mas também quando dormimos, na verdadeira pátria, que é a espiritual e onde nós todos retornaremos um dia. Então, muito obrigada por vocês estarem mais uma vez aqui para essa aula. Até mais. Um abraço.